Você conhece a Disney? De clássicos animados a parques temáticos incríveis, a Disney mudou a história do entretenimento. Porém, como tudo isso começou? Bem, eu sou o Gonça e no vídeo de hoje nós vamos conhecer a mágica história da Disney. Antes de começar o vídeo, quero pedir com muito carinho para você já deixar o seu gostei, que é muito importante, me seguir aqui e compartilhar o vídeo. Para começar a falar sobre a Disney, precisamos falar sobre um jovem sonhador chamado Walt Disney. A história da Disney e do próprio Walt são bem conectadas. Walt Disney nasceu no dia 5 de dezembro de 1901, em Chicago. Ele passou a maior parte de sua infância numa fazenda em Marceline, no Missouri. Segundo relatos, a infância foi um período muito difícil para Walt, devido aos castigos impostos pelo pai, Elias Disney, um homem bastante severo. Depois de descobrir que não tinha uma certidão de nascimento, Walt Disney alimentou a ideia de que era filho adotivo. Essa ideia, mais pra frente, iria influenciar algumas de suas atitudes. Aos 16 anos, Walt Disney começou a estudar arte e também participou da Ordem de Molay, que é uma sociedade que visa o desenvolvimento pessoal, filosófico e filantrópico de jovens do sexo masculino. Como não havia atingido a maioridade, foi recusada a ele a permissão quando procurou alistar-se no exército durante a Primeira Guerra Mundial. Junto com um amigo, Walt Disney decidiu então juntar-se à Cruz Vermelha. Pouco tempo depois, foi enviado para a França, onde passou um ano dirigindo ambulâncias da própria Cruz Vermelha. Ao voltar aos Estados Unidos, matriculou-se na Kansas City Art School. Em seguida, trabalhou em algumas agências publicitárias e também entrou para uma companhia cinematográfica, na qual ajudava a fazer os cartazes de propaganda dos filmes. Podemos dizer que foi nesse momento que a paixão pelos filmes cresceu ainda mais em Walt. E foi também nesse momento que a sua carreira que conhecemos iria começar. Junto de seu irmão Roy e o amigo Ub Iwerks, Walt Disney criou a pequena produtora Laugh O' Gram, que animava contos de fadas. Esses desenhos animados eram exibidos em cinemas locais antes dos filmes. No ano de 1923, mudaram-se para Hollywood, em Los Angeles. Em Hollywood, Walt Disney contratou a distribuidora de filmes M.J. Winkler, dizendo que o seu estúdio de animação tinha diversos filmes para vender. Winkler não só aceitou a oferta, como também aceitou pagar $1.500 por cada filme. Agora, com dinheiro, material e após contratar pessoas para trabalhar, Walt Disney começou a fazer planos. E o primeiro deles era criar uma série de curtas em que uma menina convivia com personagens de cenário animado e teria o nome de Alice. Foi durante esse tempo de imenso trabalho em que Walt Disney conheceu sua futura esposa, Lillian Bounce Disney. Depois dos curtas de Alice, veio Oswald, o Coelho Sortudo, também conhecido em português como Coelho Osvaldo. Esse filme foi um grande sucesso e fez com que houvesse uma reavaliação dos valores dos contratos quanto aos preços dos filmes. Walt então decidiu ir para Nova York, onde lá sofreu um grande choque. O patrão para quem Walt desenhou Alice e Oswald roubou seus personagens, e isso aconteceu porque os desenhos não foram assinados no nome de Walt. Walt, mesmo com tudo parecendo estar dando errado, enviou um telegrama ao irmão dizendo que tudo estava certo e para não se preocupar, pois ele já tinha em mente um novo personagem espetacular, o nome Mickey Mouse. Para superar a fase difícil e contornar os prejuízos
por perder os direitos sobre Oswald, o amigo de Walt, Ub Iwerks, desenhou para ele o Mickey Mouse em 1928 para competir com o sucesso de um outro personagem da época, o Gato Félix. O Mickey foi desenhado a partir de uma série de círculos e eles não tinham nem ideia de que ele se tornaria o personagem de maior sucesso dos estúdios Disney. Durante essa época, a produtora começou a ser bem mais organizada. O irmão de Walt, Roy, cuidava da parte financeira. Walt produzia e dirigia e Iwerks desenhava. Em 1927, o filme sonoro já havia sido inventado. Poucos anos depois, foi inventado o filme colorido. Walt Disney e seus assistentes utilizaram essas novas técnicas com muita imaginação. Em 1928, foi lançado o curta-metragem Plane Crazy, o primeiro desenho feito por Walt Disney e Ub Iwerks, no qual também foi a primeira aparição do personagem Mickey e sua namorada Minnie Mouse. O primeiro desenho com som foi Steamboat Willie, também de 1928. As primeiras palavras do camundongo foram Hot Dogs, Hot Dogs, numa canção do episódio de Carnival Kid de 1929. Aos poucos, mais personagens começaram a surgir para contracenar com Mickey: Pato Donald, Pateta, Pluto e também o vilão João Bafo de Onça, que já havia aparecido nos curtas de Alice. Porém, ele acabou virando o principal inimigo do Mickey Mouse. De 1929 a 1939, Disney produziu uma série de desenhos chamada Silly Symphonies, em português, Sinfonias Tolas, a primeira série de desenhos coloridos. Mickey estrelava esses filmes ao lado dos novos personagens. O desenho Flores e Árvores dessa série recebeu o Oscar de melhor curta-metragem de animação de 1932. Walt Disney pretendia fazer um longa-metragem da clássica história de Branca de Neve. Uma parte da equipe protestou contra a realização desse filme, porém o filme foi feito. Após 3 anos de produção, desenho e músicas, o filme intitulado Branca de Neve e os 7 Anões estreou. Muitos achavam que o filme seria um fracasso, mas o filme foi um sucesso estrondoso e abriu caminho para outros clássicos. Branca de Neve e os 7 Anões gerou fundos necessários para a construção de um novo estúdio e também foram criados novos longa-metragens como Pinóquio, Fantasia e Bambi. Infelizmente, os tempos de lucro não duraram muito. Isso porque em 1939 iniciou-se a Segunda Guerra Mundial. Com a entrada dos Estados Unidos na guerra, Walt Disney foi convidado pelas Forças Armadas para produzir desenhos animados de treinamento para os soldados. Além disso, Walt Disney começou a fazer filmes de propaganda militar, nos quais utilizava principalmente seus personagens mais conhecidos. Walt também ajudou a criar a Aliança do Cinema para a Preservação dos Ideais Estadunidenses, com o objetivo de combater o comunismo no meio artístico. Devido às suas atividades contra o comunismo, em 1949 o governo soviético proibiu a exibição de filmes dos estúdios Disney lá no país. Depois da guerra, Walt Disney estava com sua empresa arruinada. O criador tinha 2 opções: ou fazia um filme ou vendia a empresa. Ele decidiu então a fazer o filme Cinderela e, para a sorte de Walt Disney e do estúdio, o filme foi um sucesso e gerou riqueza para que a empresa continuasse. Walt Disney, durante sua carreira, não trabalhou apenas com desenhos animados. O primeiro longa-metragem com atores foi A Ilha do Tesouro e aconteceu em 1950.
O primeiro sobre a natureza foi O Drama do Deserto em 1953 e em 1954 fez 20.000 Léguas Submarinas, baseado na obra do escritor francês Jules Verne. 10 anos depois foi produzido Mary Poppins, uma mistura de desenho animado com personagens humanos. O filme concorreu ao Oscar em 14 categorias, levando 5 prêmios, incluindo o de melhor atriz para Julie Andrews e o de melhor canção. Walt Disney produziu também diversos filmes para a televisão, sendo ele próprio o apresentador do seu programa. Nos anos 1950, Walt Disney sonhava com algo maior do que apenas filmes. Seu sonho era um parque temático onde a magia pudesse ganhar vida. Em 1955, o sonho de Walt Disney realizou. Foi inaugurada a Disneylândia, um super parque de diversões situado em Anaheim, na Califórnia. O parque foi construído graças a uma parceria com a rede de televisão ABC. Mais tarde, em 1971, veio a Disney World na Flórida, expandindo ainda mais o Império Disney. Quase todos os brinquedos, desfiles e espetáculos desses dois parques baseiam-se nos personagens dos filmes da Disney. Walt Disney conseguiu criar um império com parques temáticos, inúmeros canais de televisão, estúdios de filmes e personagens marcantes. Walt Disney transformou-se numa lenda, tendo criado com a ajuda de sua equipe um universo de referências do imaginário infantil de inúmeras gerações. Walt Disney, além de tudo, é a pessoa que mais ganhou prêmios Oscar em todos os tempos. Walt Disney morreu em 15 de dezembro de 1966, aos 65 anos, em decorrência de um avançado câncer de pulmão. Seu corpo foi cremado 2 dias depois e suas cinzas foram enterradas no Forest Lawn Memorial Park, em Glendale, na Califórnia. O cineasta, devido ao seu falecimento, não viveu para ver algumas atrações da Disney World, como o Epcot e também o Magic Kingdom. A Disney, mesmo sem o seu criador, teria que continuar. Com a ajuda de Lillian Bounce e das filhas Diane Mary e Cheryl May, o irmão de Walt, Roy, continuou comandando os negócios por mais algum tempo, vindo a falecer um mês após o término da construção do Magic Kingdom e a correspondente inauguração do Walt Disney World. Após a morte de Roy, aconteceram longos períodos de turbulência na administração da companhia, só alcançando novamente a estabilidade na década de 1980, sob a direção da dupla Frank Wells e Michael Eisner. Wells morreu num trágico acidente, fazendo com que Michael Eisner controlasse a empresa por longos anos, até que, devido a vários desgastes, inclusive decorrentes de atritos com o sobrinho de Walt, Roy E. Disney, Eisner entregou em 30 de setembro de 2006 o cargo de CEO para o então presidente da Disney, Robert Bob Iger. Bob iniciou um novo ciclo de expansão da companhia, cujo marco inicial é a compra dos estúdios Pixar, que fez com que Steve Jobs, CEO da Apple e dono da Pixar, se tornasse o maior acionista pessoa física da Walt Disney Company. Em 2001, o ano de centenário de nascimento de Disney, o desenho animado Branca de Neve e os Sete Anões foi relançado em vídeo e DVD, com várias novidades, e também nos Estados Unidos, particularmente na Disney World e em Hollywood, diversos eventos foram programados para comemorar o centenário. Após a morte de Walt Disney, a empresa continuou crescendo. Nos anos 1990, vieram clássicos como O Rei Leão e A Bela e a Fera. Nos anos 2000, a Disney adquiriu empresas como Pixar, Marvel e Lucasfilm, dominando o mercado de entretenimento. Hoje em dia, a Disney é um império global, com filmes,
parques e serviços de streaming, como o Disney Plus. Tudo isso fazendo a empresa ser considerada uma das maiores empresas do mundo. E agora quero saber de você. Qual o seu filme ou personagem favorito da Disney? Você conhecia a história da Disney? Deixa aqui nos comentários. Se você tiver alguma outra empresa que queira conhecer a história, pode deixar também aqui nos comentários. Bem, mas esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, peço por favor para que deixe seu gostei, que é muito importante para mim. Se inscreva aqui no meu canal, caso esteja assistindo no YouTube, para me ajudar a fazer o canal crescer. Caso você esteja assistindo esse vídeo em outra rede social, me siga aqui também. Me siga nas minhas outras redes sociais que estarão aqui na descrição desse vídeo. Compartilhe o vídeo com a sua família e com seus amigos, pessoa que você sabe que gosta muito dos filmes, dos personagens e até mesmo da própria Disney. Tire esse vídeo com essa pessoa, eu tenho certeza que ela vai gostar de conhecer a história da Disney. Antes de ir embora, quero recomendar para vocês dois vídeos muito bons. Esse vídeo aqui que conta sobre como estão os atores de Eu, a Patroa e as Crianças hoje em dia. E esse vídeo aqui que conta sobre segredos da Disney. Eu tenho certeza que você vai gostar. Bem, mas esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo até o final. E nos encontramos no próximo vídeo. Valeu, tamo junto e fui!